Bem, irmãos, muito obrigado, viu? Tá querendo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Espero que você esteja bem, com o coração aberto, para receber de Deus, através da sua palavra, aquilo que Ele tem para você nessa noite, amém? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Faustino. Meu nome é Aurivan, temos 46 anos de casados, temos 3 filhos, 4 netos, 2 genros e uma nora. Amém? Amém, queridos? Muita gente, né? 46 anos de casado. Parece que é menos. Até pela nossa idade, vocês olhando, todo mundo vai dar menos, né? Mas é 46 anos mesmo, viu, irmão? Está errado não, a conta é essa mesmo. Amém? O nosso tema hoje é onde estamos edificando o nosso lar. De fato, isso já é uma pergunta, que eu já faço essa pergunta para você e não precisa você responder, porque a palavra vai mostrar aonde nós devemos edificar o nosso lar. Onde você está edificando o seu lar? Como você está edificando a sua casa, a sua família, a sua vida? Em Deus, através da sua palavra, é outra pergunta. Em ensinamentos que você recebeu dos seus pais, quando estava morando com seus pais, ou em ensinamentos que o mundo tenta implantar para as pessoas, através da pressão, através da mídia, através de tantas coisas. Tem essas 3 opções, mas nós queremos falar da opção correta. O nosso lar, a nossa vida precisa ser edificada no Senhor e na sua palavra. Fora isso, não tem remédio. A pressão é grande, não é? A gente sabe que a situação do mundo não é boa. E eu não sou muito de alarmista, eu sou positivo, eu gosto de sempre acreditar, mas o mundo, não espere muita coisa boa daqui para frente. Mas nós somos uma igreja que temos uma promessa. E podemos, mesmo diante de tudo isso, edificar a nossa família. Amém. Amém? Amém. O termo edificar na Bíblia significa o seguinte: refere-se ao ato de construir, estabelecer ou fortalecer algo já construído, seja físico ou espiritual. Eu vou repetir para vocês decorarem isso. Na Bíblia o termo edificar refere-se ao ato de construir, estabelecer ou fortalecer algo já construído, que seja físico ou espiritual. É isso que precisamos entender para colocar isso em prática na nossa família. E a edificação deve ser feita de 3 maneiras, de 3 formas, ou em 3 dimensões. Mas eu vou passar para a Aurivan, que ela vai falar um pouco daquilo que Deus colocou no coração dela. Em seguida a gente vai caminhando. Amém? Vamos orar, né? Ore. Vamos orar. Pai, te louvamos, te agradecemos por este mês da família. Aleluia. Por tantas instruções poderosas que recebemos aqui neste lugar. Em nome de Jesus eu declaro aqui famílias fortes, famílias crescendo em Deus, famílias libertas, famílias restauradas, famílias praticando a palavra. Porque quando praticamos esta palavra, oramos e buscamos a Deus, a nossa casa é edificada. Não podemos edificar a nossa casa sem a Tua palavra, Pai. E declaramos em nome de Jesus, nosso lar, cada lar aqui representado, Aleluia. edificado Aleluia. sobre a rocha. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando veio esse tema para falar sobre a edificação do lar, o que veio no meu coração foi a mulher edificadora. Lá em Provérbio 14, 1, todos já conhecem esse versículo, né?
que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a insensata, ela destrói com as suas próprias mãos. O homem é o cabeça, é o líder, mas a mulher é a edificadora do lar. Quando falamos em mulher sábia, não quer dizer uma mulher perfeita. Não é uma mulher perfeita. Ela pode até errar, mas é uma mulher que ela ama tanto a Deus, que ela vai, se arrepende e já está perdoada. Amém. O que é edificar, como Faustino falou, edificar significa construir e significa também trabalho, né? Lembrando assim de uma construção natural, ninguém lembra de arquiteto, nem engenheiro. Quando fala em edificação, a gente lembra de quê? Do pedreiro, porque é trabalho duro, não é? Tem que cavar, edificar, até chegar lá na rocha, é serviço. Então, trazendo para o nosso lar, nós como mulheres, para sermos edificadoras, nós precisamos trabalhar para edificar. Não só trabalhar no andamento da casa, mas no âmbito espiritual. A mulher sábia não é uma mulher distraída. Quando você fica com distrações, sem percepções dentro da sua casa, você não está andando em sabedoria. Porque Deus deu à mulher essa sensibilidade. A mulher ela é sensível, ela tem essa percepção de estar na torre de vigia, observando tudo que está acontecendo na sua casa. Meu marido, Faustino, quando chega do trabalho ou de outro lugar, sem ele dizer nada, quando ele entra dentro de casa, eu sei se ele está triste, se ele está cansado, se ele está preocupado. Com os filhos, da mesma maneira. Meus filhos já foram embora de casa, mas sempre era assim com os filhos. Eles já são casados hoje, mas quando eu olho para eles, isso é uma percepção que a mãe tem. Eu sei quando ele está triste, preocupado, ansioso. A gente tem aquela percepção, né? Então, a mulher tem essa sensibilidade de ser uma ajudadora. Então, quando eu sempre vejo ele, assim, sensível e precisando, assim, de uma ajuda, se a palavra diz que a mulher é ajudadora, é porque o homem precisa de ajuda. Todas as vezes eu me aproximo dele e digo, foi que aconteceu, o que foi que houve, né? Sento perto dele. Muitas vezes uma palavra que a mulher dá, uma palavra de sabedoria, traz refrigério para o esposo. Né? A nossa casa é lugar de refrigério, é lugar de descanso. Sempre que o esposo chega em casa, ele só pensa em quê? Em descanso. Então, não só o descanso físico, mas ter a sua esposa ali como ajudadora. Com os filhos, da mesma forma também. A gente tem aquela percepção de estar orando, estar vigiando, estar guardando a nossa casa. Nós temos muito trabalho a fazer no interior da nossa casa, não é? Dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa é lugar de quê? De conselhos, lugar de oração, lugar de perdão. É um ambiente onde a presença de Deus está ali. Então, a gente ter essa sensibilidade do Espírito, de ser essa mulher edificadora. E sempre estar em oração. Como a gente adquirir essa sabedoria? Não existe a sabedoria divina se não for através da palavra. Sempre lendo, meditando, renovando a mente, não só ouvindo, mas ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. Isso é uma palavra que a gente escuta na igreja direto, não é? Isso já está dentro de nós, é praticar. Não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. E também através da oração. A oração também, nós iremos adquirir a sabedoria. Lá em Tiago 1,5 fala, quem quiser sabedoria, peça a Deus.
Peça com fé, não duvidando. Amém. Durante esses 46 anos de casado, nós passamos por tantas estações em nossa vida, passei por tantos momentos assim que eu precisava de muita sabedoria. E quantas vezes eu me ajoelhava e dizia: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Diante de uma circunstância, de repente vinha uma palavra, 2 palavras, e aquilo ali tudo era resolvido. E eu ficava assim: mas Senhor, a gente muitas vezes faz assim uma imagem de uma circunstância bem grande, mas o Senhor, Ele é o dono da sabedoria. Quando Ele chega com uma palavra só, e tudo é resolvido. Como nós precisamos desta comunhão com o Senhor, através da oração. Pedir com fé, sem duvidar. Quando fala sobre a mulher tola, geralmente é uma mulher que não tem conhecimento da palavra. Às vezes faz tantas atitudes porque não tem conhecimento. E muitas vezes tem mulheres que têm conhecimento, mas não praticam a palavra. Anda no seu próprio entendimento. Então, o que é que faz muitas vezes as mulheres ser tolas, não é? As mulheres ser tolas e não edificar a sua casa. Muitas vezes na maneira de falar. Muitas vezes abre a boca a qualquer hora, fala a qualquer hora, abre a boca e não fala com sabedoria. A palavra que a gente fala sempre tem que ter o quê? Transmitir graça para aqueles Amém. que estão ouvindo. Se não transmitir graça, é melhor ficar com a boca fechada. E se você tem esse problema de falar demais, de murmurar, de reclamar, não é? Então faça a oração: Senhor, põe guarda na minha boca, para me falar só na hora certa, no tempo certo. Quando fala dessa mulher tola, eu lembrei um pouco aqui. Quando fala dessa mulher tola, eu lembrei do que aconteceu com Jó. Jó, naquela situação difícil que ele estava, sem sair dali. E a esposa dele chegou para ele sem sabedoria, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele chamou ela de quê? De louca, não é? Porque ela usou aquelas palavras sem sabedoria. E quantas mulheres loucas, que eu digo, aí fora e em tantos lugares, que abrem a boca sem sabedoria e fala qualquer coisa. Eu quero te dizer, mulher, antes de você falar uma palavra, pense antes se você vai edificar. Porque isso aí são sementes que estão saindo da sua boca. E essa semente, um dia, ela vai brotar e vai germinar. Ter essa vigilância nessa palavra, não falar a palavra torpe. Deixa eu falar aqui. Amém. Existem tantos benefícios quando nós andamos em sabedoria, são vários. Mas eu quero citar 3 benefícios quando você é uma mulher sábia que anda em sabedoria. Primeiro, você é uma mulher segura, uma mulher que tem segurança, uma mulher confiante. A palavra diz que o justo não teme as más notícias. É uma mulher segura. Pode ter a notícia que tiver, a circunstância que tiver, ela se abala, porque nós somos humanos, não é? Mas o coração dela sempre está firme e confiante no Senhor. Aleluia. O segundo benefício que você vai receber por ser essa mulher sábia é uma mulher menos preocupada e menos ansiosa. Porque preocupação e ansiedade todo mundo tem, não é? Mas ela não pode ficar. Quando ela chega, você já manda embora, né? Que isso não seja constante em nossas vidas. Quanto mais falamos de problemas, quanto mais falamos muito de circunstância,
mas os problemas vão aumentando, porque palavras são semente. Muitas vezes gastamos muito tempo contando dificuldade, problema, mas o Senhor quer o quê? Que a gente fale o quê? Fé, fale a palavra. Não é que a gente não vá contar algum problema, mas viver só olhando as circunstâncias. Outro ponto também é a felicidade. Uma mulher sábia é uma mulher feliz. É uma mulher resolvida por dentro. Ela não depende de coisas, ela não depende de pessoas para ser feliz. Porque o maior habita dentro dela. Ela tem uma comunhão tão grande com o Espírito Santo, que ela é feliz. Talvez você diga que tantos desafios, né, para uma mulher sábia edificar a sua casa. Mas eu quero te dizer, com o Senhor, tudo é possível ao que crê. Quando você decide trabalhar, quando você decide fazer do seu lar um lar alicerçado na palavra de Deus, na rocha, isso alegra o coração de Deus, porque isso é princípio. Isso alegra o coração de Deus, quando a mulher decide ser uma mulher sábia. Amém? Era isso que eu queria compartilhar. Pode ficar com ele. Amém, queridos? Eu posso dizer, e quem me conhece sabe que o que eu vou dizer é verdade, que de fato eu não casei com uma mulher perfeita. Você já pode ir. Mas eu casei com uma mulher sábia. Uma mulher que me ajudou a edificar a casa, que nos momentos mais difíceis esteve comigo, orando, conversando, muitas vezes me chamando, eu querendo aumentar o problema, ela diminuía. Eu sempre digo, uma mulher que quando você vai falar com ela alguma coisa de alguém, ela vai falar os benefícios desse alguém que você está falando alguma coisa dele. Uma mulher sábia, que edifica, que ajuda. Eu gosto sempre de dizer isso para as mulheres. Se você for falar com a Aurivan alguma coisa sobre alguém, no sentido de falar daquela pessoa, nem vá. Você vai perder tempo. Porque você vai dizer 2 defeitos, ou 3 ou 4 daquela pessoa. E ela vai dizer 5, 6, 7 benefícios que aquela pessoa tem. Então a mulher sábia é isso, querido. Não é você negar um problema. Não é você negar um fato real. Mas é você apaziguar. Pacificadora. A mulher que edifica, também ela é pacificadora. Amém? A edificação deve ser feita em 3 áreas da nossa vida, em 3 dimensões, como eu falei. Para você edificar o seu lar, primeiro você precisa ser edificado. Para você ajudar alguém, você primeiro precisa conhecer, não é? Não existe como edificar um lar sem você receber essa edificação de Deus, esse tratamento de Deus. Porque quando você fala, as pessoas notam, você fala, você vive. A sua fala declara que você vive aquela situação. Então a primeira coisa, você para edificar o seu lar, você precisa permitir que Deus edifique você. Tanto você esposa, como você marido. Essa construção, fortalecendo, ajudando, porque as pressões nós conhecemos já. Mas um lar edificado na rocha, queridos, vai ter vendavais, vai ter supapo, como diz na linguagem popular. Mas ele permanece em pé. Não por conta dele, mas por conta da palavra de Deus. Amém, queridos? Então eu queria que eu colocasse aí 1 Tessalonicenses 5:23. Na NVI. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, vossa alma e corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. A santificação tem que ser no espírito, na alma, mas também no corpo. O corpo é tão importante, queridos, que a primeira coisa que Deus fez foi o corpo. Depois que ele fez o corpo, lá em Gênesis 5:7, diz que ele soprou nesse corpo o fôlego da vida. E esse corpo passou a ser uma alma vivente, passou a ser uma pessoa. A importância do corpo. Amém? Em Deuteronômio 6, eu queria também que fosse colocado,
5, 6 e 7 são textos que você já conhece, que a igreja já conhece. Mas que é bom a gente estar relembrando pelo menos, para você ir colocando isso dentro do seu coração. A fé não vem pelo ouvir, né? Diz o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos. Eu quero parar aqui. Veja que o amor a Deus também é com o espírito, com a alma e com o corpo. Forças fala de quê? De corpo. A santificação lá em Tessalonicenses é no espírito, na alma e no corpo. O amor a Deus acontece também no espírito, na alma e no corpo. Amém? Vocês estão entendendo? Aí você, quando vai inculcar, falar, pregar para o seu filho, vai fazer efeito. Porque o seu filho vai ver uma coisa que você fala, mas que antes de você falar, você vive. É diferente, queridos. Papai fala, mas ele vive o que ele fala. E o filho é uma extensão sua. O seu filho quer copiar você. Geralmente o filho homem quer copiar o pai. A filha mulher quer copiar a mãe. Isso acontece em todo lar. Então você precisa falar daquilo que você tem dentro de você. Você tem que amar a Deus. Esse amor está no seu coração. Porque quando você vai ensinar não só aos seus filhos, mas às pessoas vão observar que você verdadeiramente é um homem que ama a Deus. E fica mais fácil dessas pessoas receberem. Fica mais fácil dos filhos obedecerem, do lar ser edificado, da casa ser abençoada. Precisamos, como eu falei, primeiro edificar a minha vida. Eu preciso edificar a minha vida como marido, como esposo, como líder, como sacerdote. A minha esposa precisa edificar a vida dela, para que possamos, edificados, através da palavra, edificar a nossa família, aos nossos filhos. Queridos, eu digo a você com toda a convicção do meu coração, não há possibilidade de dar errado. Quando você fala daquilo que está cheio o seu coração, é impossível dar errado. Porque você está falando algo e o seu filho e as pessoas sentem que verdadeiramente aquilo tem sentido, aquela palavra tem força, ela penetra no coração das pessoas. Quantos casos a gente tem no dia a dia, né? De pessoas que você dá uma palavra e diz: rapaz, gostei, rapaz, eu senti firmeza na sua palavra, até em outras áreas da vida, até no comércio mesmo. Então você precisa falar com convicção, não é com eloquência que eu estou falando. Porque tem muita gente enrolando aí com uma boa eloquência, né? Palavra bonita. Eu estou falando uma palavra que está no seu coração e que está em linha com a palavra de Deus. Fica bem mais fácil. Preciso primeiro edificar a minha vida, pai e mãe. Depois a gente edifica a nossa casa, fica mais fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que fica mais fácil. Mateus 7, 24, um texto também que nós já conhecemos. Queria que você colocasse também. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem prudente, que construiu sua casa com uma boa base, com um bom alicerce. Não se apressou, foi até a rocha, cavou mais. Eu já tive várias construções, e teve construções que o mestre chegou para mim: seu Faustino, já vai com 3 metros de profundidade, e a rocha não apareceu. A gente poderia fazer aqui um trabalho e tal. Zé de Souza sabe o que é isso, que ele é engenheiro. Disse: mas vamos fazer o seguinte, vamos cavar um pouquinho mais, para ver se a gente encontra a rocha. Queridos, precisamos encontrar a rocha. Precisamos cavar até a rocha. Quando você coloca na rocha, o vendaval que vem para uma, vem para ela. A vizinha pode cair, mas a sua não vai cair. Porque está firmado, estabelecido, alicerçado numa palavra que não falha. O homem prudente
é aquele que edifica a sua casa, com o seu testemunho, com a sua vida. Salmos 127, verso 1, eu também queria que fosse colocado. Tudo, como eu falei, são textos bastante conhecidos. Salmos 127, 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O texto anterior disse o seguinte, que aquele, né, que não edifica a casa sobre a rocha, agora está falando que é o Senhor quem edifica a casa. E aí, como é que fica essa situação? Quem edifica a casa é você ou o Senhor? Não é interessante isso? Queridos, quem edifica a sua casa é você. Mas na edificação que você faz, o Senhor tem que estar presente. Essa responsabilidade de edificar a minha casa não é de Deus, é minha e sua. Agora, quando você coloca Deus presente, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, aí Deus vai te ajudar na edificação. Fica mais fácil também. Então, não tente edificar a sua casa com a sua sabedoria, com a sua habilidade. Eu sei que tem pessoas sábias e habilidosas, mas, querido, qualquer habilidade, qualquer sabedoria que não estiver em andamento, em linha com o que a palavra diz, lá na frente vai ter problemas. Então a palavra é quem nos dirige, a palavra é quem nos conduz. Eu tinha um tio que me evangelizou, ele sempre me dizia o seguinte: Toinho, ele me chamava Toinho, tudo que alguém for falar para você, seja quem for, confira na palavra. Olhe na palavra, examine a palavra. Eu fui doutrinado dessa forma. Se tiver na palavra, acredite. Se não tiver, não acredite. É a palavra que dirige a nossa vida, queridos. Não é a sua força, não é a sua habilidade. Amém? Vocês estão entendendo, né? Então, se o Senhor não edificar, o Senhor vai edificar porque eu vou colocar a palavra de edificação na minha vida e vou trazer para a minha família. Aí essa casa é edificada pelo Senhor. Você edifica a sua casa com fundamentos do Senhor, da palavra de Deus. A edificação, como eu falei, é no espírito, na alma e no corpo. E muitas vezes a gente está esquecendo do corpo. Não sei se você já observou isso. A gente fala muito mais do espiritual, da oração, da palavra, que tem que ter. Mas o corpo, esse corpo que eu estou aqui falando para vocês, esse corpo que você está aí sentado na cadeira, foi Deus que criou. Como eu falei, antes dele criar, antes dele dar o sopro, ele precisou de um corpo. Então você tem que entender a importância do seu corpo. Através do Espírito, através da comunhão com Deus, da leitura da palavra, da oração, nós já sabemos disso. Como é que a gente edifica a nossa casa também na alma? Através da renovação da nossa mente. Eu queria ler com vocês também um texto muito conhecido, em Romanos 12, 1 e 2. Esse talvez ele não vá colocar. 12, 1 e 2. Paulo falando aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso aqui é um apelo, queridos. Paulo está rogando, uma coisa é uma pessoa fazer um pedido a você de uma forma natural. Outra coisa é alguém fazer um apelo, como Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês. Veja que isso que Paulo está falando merece a nossa atenção. É uma palavra diferente. É uma palavra que ele está chamando a sua atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olhe para a sua Bíblia. Que apresenteis o que? O vosso espírito? Não. O seu corpo, queridos, em sacrifício vivo. Sabe o que é um corpo em sacrifício vivo? É um corpo com saúde, é um corpo que se movimenta, é um corpo que está com disposição, é um corpo que se exercita, é um corpo vivo. Sacrifício, tem que ter sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. O que é o culto racional? O que é um culto racional? Como é que você entende essa palavra, um culto racional? Queridos, um culto racional é um culto com inteligência. Não é um culto com bobagem, com querendo inventar coisa. Deus quer um culto inteligente. Um crente inteligente. Uma pessoa que raciocina, que pensa no que vai falar. Que não está falando bobagem.
É isso que Paulo está falando, vosso culto racional. Para quê? Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 3 estágios. Eu demorei muito a entender isso. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você faz sacrifício, quando você edifica você mesmo, entendendo que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, aí você goza desses benefícios. Você vai conhecer essas particularidades de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Voltando aqui ainda. Eu quero concluir com essa parte do corpo. Cada um de nós somos os zeladores, os cuidadores do nosso corpo. Dessa casa chamada corpo. Eu já vi pessoas, crentes antigos na palavra, dizer que é verme, que esse corpo não vale nada, que isso aqui é verme, isso aqui é... Queridos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo é a morada de Deus, a casa onde Deus habita. É através do seu corpo que Deus usa você. Então, dê a importância que o seu corpo precisa, que Deus dá a seu corpo. Muitas vezes estamos envolvidos no espiritual, até no tratamento da nossa alma, pela renovação da nossa mente, como fala a palavra, né? Mas muitas vezes estamos desleixados, não estamos nem aí com o corpo. E quando eu digo isso, você já está entendendo mais ou menos onde eu quero chegar. Como é que você tem usado seu corpo? Que consciência você tem que você não é de você mesmo, mas que você foi comprado com alto preço. Porque você passou a ser, na hora que você nasceu de novo, na hora que você fez uma confissão, recebendo Jesus em sua vida, que você entenda ou não, naquele momento a Bíblia diz que você passou a ser uma nova criatura. E uma nova criatura passa a ser morada de Deus. O Espírito Santo de Deus passou a morar em você a partir daquela hora. Que você sinta arrepio ou não, não interessa. Mas na confissão, você passa a ser morada de Deus. Então, seu corpo é muito importante para Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu queria que ele colocasse também. Estamos aprendendo com a palavra. Amém, queridos? 1 Coríntios 6, 19 e 20. É outro apelo que Paulo faz aqui. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Paulo está apelando novamente. Aquela igreja estava em pecado. Paulo havia pregado para aquela igreja, e Paulo chegou um momento que teve que abrir o jogo para ele. Por acaso vocês ainda não entenderam que o corpo de vocês é templo de Deus, é morada de Deus, é casa de Deus? E por que vocês estão se prostituindo? E por que vocês estão comendo o que não deve? Essa área é boa, né? E por que vocês estão fazendo com o seu corpo aquilo que não é para fazer? E por que você não está dormindo como devia? Para cuidar do seu corpo. Ei, você tem que dormir bem, queridos. Você tem que comer o alimento certo. Você tem que se alimentar bem. Porque esse sistema do mundo está trazendo todo tipo de alimentação para você. E a igreja está entrando nesse vácuo. E os crentes estão adoecendo. Infelizmente até morrendo antes do tempo. Porque não estão tendo prudência, cuidado no seu corpo com relação àquilo que está se alimentando. Eu sempre fui muito cuidadoso com minha esposa nessa área de alimentação. Mesmo antes de ser crente. A gente já lia, já pesquisava. E hoje muito mais. É uma área que eu estudo muito com ela. A gente lê muito sobre alimentação, sobre o corpo. Porque se eu não estou bem, o meu corpo não está bem, eu não vou poder pregar a palavra de Deus. Queridos, e quando você adoece por conta de um problema que você podia ter evitado, não é só você que adoece. A sua família adoece, os amigos adoecem com você. Você traz problema para toda uma estrutura familiar. Todos sofrem com você.
Então, essa é a importância do corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus? Ele conclui dizendo o seguinte: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o quê? Com o vosso espírito? Não, queridos, com o vosso corpo. O meu corpo é para glorificar a Deus. Como é que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Quando eu como bem, quando eu durmo bem, quando eu me alimento bem, como eu me exercito bem, quando eu estou pregando a palavra, quando eu estou exercitando, ministrando, fazendo a obra de Deus, seja o que for. Eu estou glorificando a Deus com o meu corpo. Foi para isso que Deus fez lá em Gênesis 5, 7. Fez o corpo e soprou o fôlego da vida. E nós passamos a ser um ser vivente, uma alma vivente. Passamos a ser um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. E até hoje é desse jeito, não mudou nada, continua do mesmo jeito. Isso é que é bom. Amém? Então, o cuidado do corpo. Em 1 Coríntios 10, 31, eu também queria que fosse colocado no telão, 1 Coríntios 10, 31, outro texto forte também. Eu estou trazendo esses textos para massificar no seu coração que o seu corpo é importante. Para você não sair daqui com desculpa nunca mais, diz, não, foi mais ou menos. Eu estou querendo que você entenda que a mesma atenção que você deve dar ao seu espírito, você tem que dar ao seu corpo. Porque você vai passar isso para quem? Para os seus filhos, queridos. Você vai passar isso para a sua família. Quando você quando você usufrui daquilo, você vai passar para o seu lar, vai edificar o seu lar nessa área também. Seus filhos vão entender que precisa amar a Deus, precisa orar, precisa renovar a mente, mas que precisa também se alimentar corretamente. Senão vai adoecer, senão vai trazer problema para a família. Isso é uma edificação também. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quer coma, quer beba. Falando de quê? Comida. Olha que coisa. O que é que você tem comido? Está glorificando a Deus aquilo que você tem comido? Porque Paulo está dizendo que você coma ou que você beba. Faça tudo para a glória de Deus. O alimento que você tem comido, eu estou falando agora de comida mesmo, para ser bem claro. Esse alimento que você tem comido, tem lhe dado saúde ou tem lhe dado doença? Tem glorificado a Deus ou entristecido Deus? Muitas vezes a gente não está levando isso em consideração. Você não está levando isso, a igreja vai com isso aí há tempo, porque isso é uma cultura lá de Roma, da Grécia Antiga. Nada, o espiritual está no bom, o corpo não vale nada. E você já deve ter visto crentes falando isso. Esse corpo aqui não vale nada, isso aqui é velho. Aonde é que está na Bíblia isso? Deus diz que nós somos propriedade exclusiva dEle. Povo eleito, geração comprada por alto preço. E que Ele usou, o corpo é tão importante que Deus trouxe Jesus até a terra através de um corpo. Para que a gente entendesse a importância do corpo. Amém, meus irmãos? Em João 10, 10, não precisa abrir a Bíblia, nesse que esse texto você já conhece, diz que eu vim para que tenham vida, a última parte, e vida em abundância. A vida em abundância, queridos, é no espírito, na alma e no corpo. Tudo que você entender da palavra é no espírito, na alma e no corpo. Se você está tendo vida abundância na alma, porque está sendo renovada, como diz a palavra, no espírito, porque você é um homem de oração, é um homem que lê a Bíblia, que ama a Deus. Mas se você está negligenciando no corpo, na sua comida, na sua alimentação, na sua dormida, você está em falha. Porque tem que haver uma sincronia entre isso. Espírito, alma e corpo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Façam tudo para a glória de Deus. Usa o teu corpo para a glória de Deus. Isaías 1,19 diz que se quiseres e me obedeceres, comereis o quê? Está falando de quê aqui? De comida mesmo. Mas não é só comida física, não é? É uma vida abundante em todas as áreas. Se quiseres e me ouvires,
E me obedecerem, noutra tradução diz, vocês vão comer o melhor dessa terra. Ei, isso é uma promessa que não falha. Se você obedecer, se você procurar fazer a sua parte, você vai comer o melhor dessa terra. A Bíblia diz isso. Isso é verdade, queridos. Eu não vou entrar em maiores detalhes nessa área, porque eu não quero constranger ninguém. A intenção não é essa, de você ficar constrangido. Mas até que dá vontade de entrar mais, porque a gente está vendo uma situação dentro da igreja, não é fora não. Pessoas sofrendo, adoecendo, vivendo mal, com uma qualidade de vida ruim, porque estão comendo mal. Equilíbrio, domínio próprio não está tendo. A alimentação são 3 pontos importantes para você ter um corpo sadio, uma vida bem equilibrada nessa área do corpo. Alimentação, todos vocês já sabem disso. Alimentação, dormir bem e exercícios físicos. Todos nós sabemos disso, né? Estão praticando isso? Você sabe, mas está praticando? Porque a palavra diz tudo aquele que ouve e pratica, será abençoado, queridos. Se você está escutando, meu irmão, não está praticando, você não é mais ignorante nessa área. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ei, você sabe já que deve fazer e não está fazendo. Meu irmão, às vezes requer força. Por exemplo, eu passei a vida toda sem querer fazer musculação, Duval sabe disso. Mas o meu médico, há 2 anos atrás que eu fui, ele me provou que eu precisava fazer musculação. Olha, tem sido um desafio para mim e para minha esposa. Não tem sido fácil, mas eu estou fazendo, meu irmão. Sabe por quê? Porque é um princípio de obediência para eu cuidar do meu corpo. Eu estou fazendo musculação, eu caminho, eu faço check-up todo ano. Isso é o básico, porque eu zelo por esse corpo, não para usar o meu corpo para outras coisas, mas eu quero usar o meu corpo para glorificar ao Senhor. Amém? Eu preciso estar com o corpo sadio, equilibrado, andando bem. Vocês entendem? A alimentação, por exemplo, essa parte de feira cabe mais aqui às mulheres. Quem faz a feira lá em casa é a Aurivan, então eu não me preocupo com o que ela vai comprar. Porque o que ela compra eu já sei que é coisa boa. Você, mulher, o que é que está comprando para levar para seu marido, para seus filhos? Quando passa no mercadinho, que tipo de alimento você está trazendo para a sua casa? Você é guardadora nessa área. Você é uma ajudadora nessa área. Receba isso, irmãos. A alimentação é fundamental, você tem que comer bem. Aí você não come bem, aí o pastor num domingo aqui, ou numa quarta-feira, num dia qualquer, chama quem está doente, quem quer receber oração. Eu já vi pessoas aqui, vim várias vezes a mesma pessoa. Não tem oração para quem está desobediente, não está em linha com a palavra. Se estiver chovendo e você orar para ir para a chuva não se molhar, você vai se molhar, queridos. Se você sabe que precisa mudar a sua alimentação, e você não muda, não adianta você orar por isso. Deus está dizendo, faça a sua parte, filho. Faça força nessa parte, que eu te abençoo nessa outra. E tem pessoas pedindo oração para coisas que não vai acontecer nunca. Nunca vai acontecer, porque Deus está esperando que você faça a sua parte. Então a Aurivan, ela sabe comprar as coisas. E a gente tem mantido isso. Claro que ninguém é perfeito, não é? De vez em quando a gente come alguma coisinha e tal, mas no geral, você tem que ter cuidado com o que você come, com cuidado com o que você passa para os seus filhos. Que alimento você está dando aos seus filhos? Pai ama tanto os filhos, e a gente vê aí fora, queridos, criança comendo coisa que faz medo. Então isso é um princípio, é bíblico, é tão espiritual como orar, como ler a palavra. Disciplina e domínio próprio. Eu vou concluir isso com esse texto. 1 Coríntios 9, 25, 26 e 27. Amém? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vocês entendem isso? Paulo está dizendo, literalmente,
que teve um momento na vida dele, que ele deu um murro no corpo dele mesmo, dizendo ao corpo: você não vai para aí, você não vai fazer isso, eu não vou comer isso. E muitas vezes é preciso você fazer isso, queridos. A vontade vem, você quer, você está à beira de... mas você se domina. Paulo está falando aí de quê? Domínio próprio. Se precisar esmurrar o seu corpo, não é isso que ele está dizendo, que você tem que bater em você. Ele está dizendo o seguinte: toma uma decisão, seja homem, seja mulher de Deus. Se você não pode, não faça. Se lhe ofende, não coma. Decisão de vontade, disciplina. E ele fala do atleta. Você vai ver qualquer atleta, queridos. O cara é disciplinado, tem hora de dormir, tem hora de acordar, alimentação balanceada, e ele faz tudo direitinho, para ganhar o quê? Uma partida, uma coroa corruptível. Nós, porém, temos uma coroa incorruptível, e não queremos fazer força. Eu já vi atleta dar entrevista: rapaz, eu não aguento mais com a concentração, é um negócio rigoroso demais, é teste demais. Quer dizer, olha, tem atleta que treina 4, 5 horas por dia, e às vezes sem querer. Então nós precisamos ter a consciência disso. Eu preciso estar bem com o meu corpo, porque é através do meu corpo que eu vou glorificar a Deus, que eu vou levar a palavra de Deus. Amém? Nós vimos lá em Daniel, que Daniel não se corrompeu com as iguarias do rei. Um jovem disse: não, eu não vou comer isso aí não vai fazer bem para mim. E eu te digo, naquela mesa do rei devia ter muita comida atraente, queridos, ou não tinha? Mas um jovem decidiu: essa comida não vai me servir. E foi vitorioso nessa área. E alcançou, cresceu dentro do reino. Porque Deus usou aquele jovem, porque ele teve uma decisão de vontade. Amém, meus irmãos? Agora eu quero encerrar mesmo para vocês, viu? De verdade agora. Eu quero dar um exemplo clássico da palavra de Deus, de um lar onde há edificação de uma forma bíblica. Está no Salmo 128, verso 3 e 4. Salmo 128, verso 3 e 4. Diz o seguinte: a tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos, noutra tradução diz brotos da oliveira, à roda da tua mesa. Aí ele conclui: eis como será abençoado o homem que obedece ao Senhor. A esposa como uma videira frutífera, uma mulher com saúde, que gera filhos, que está disposta a trabalhar, uma ajudadora, ligada, como ela falou. O marido chega com um problema, ela: vamos orar. O que foi que houve? Estou com você, não é? Vamos pegar junto. Uma videira frutífera na sua casa. Os seus filhos como brotos. Brotos fala de quê? Árvores viçosas, com saúde, cheia de vigor, menino correndo, dando canga-pé, pulo, salto solto, porque tem saúde. Ele diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, queridos? Podemos ficar de pé um pouquinho? Eu espero que você tenha recebido essa palavra, e que você realmente saia daqui pensando nisso. Senhor, a partir de hoje, eu vou fazer força, sacrifício vivo, que Paulo fala, mas vou mudar coisas da minha vida que eu já sei. Mesmo antes de Faustino falar, eu já sabia que eu estava precisando de mudar. Mas Deus está alertando você mais uma vez nessa noite, para que você tome uma decisão de qualidade, na disciplina com relação a essa parte da edificação da sua vida e do seu lar. Eu vou orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, porque ministramos apenas a tua palavra, e que essa palavra, Pai, encontre ressonância, encontre lugar no coração de cada pessoa que está aqui presente, de cada pessoa que está nos assistindo através das mídias sociais. Pai, que haja uma mudança a partir desse momento, uma mudança de qualidade de vida, para que possamos de fato glorificar a Deus no espírito, na alma e do corpo. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, um pouquinho.